Senhoras e senhores, Fluminense classificado para a semifinal do Mundial de Clubes. Olha só, tu duvida desse Fluminense? Tu realmente duvida desse Fluminense? Porque eu vou falar uma coisa, eu não duvido, tá? Eu não duvido, é claro. Vencer o Campeonato Mundial já é outra história. Vencer a Copa do Mundo já é outra história. Até porque do outro lado da chave você tem o Bayern de Munique. Você tem o Real Madrid. Que tudo bem, não tá levando essa competição tanto quanto outros clubes da Europa, mas ainda assim é o Real Madrid, que está em começo de trabalho, que está com Xabi Alonso, que está, enfim, com grandes astros, como já é de se esperar do Real Madrid. Então é muito difícil. É muito difícil para o Fluminense se imaginar, e até para o Palmeiras, que já já a gente vai entrar rapidinho, mas é muito difícil imaginar que é possível de um clube brasileiro vencer a Copa do Mundo com os outros desses clubes do outro lado da chave, mas chegar na final eu acho muito provável, independentemente de quem for o adversário, tá? Independentemente de que for o Chelsea, de que for o Palmeiras, porque eu acho que sim, o Palmeiras tem total capacidade de se classificar do Chelsea. O Palmeiras não fez um grande Mundial até aqui, é bom que se diga, o Palmeiras não encantou nesse Mundial, até porque enfrentou apenas um europeu. Então é até difícil a gente comparar a equipe do Palmeiras, né, os enfrentamentos do Palmeiras nesse campeonato mundial. Enfrentou o Porto, um dos piores Portos da história, como a própria torcida e os próprios jornalistas portugueses comentam. Então a gente vai ter a grande medida de comparação hoje, né, Palmeiras contra o Chelsea. Estou gravando isso aqui no dia 4 de julho, às 6h26 da tarde. Portanto, o Palmeiras ainda não jogou contra o Chelsea. Vai jogar muito em breve, né? Daqui a pouco, 10 horas da noite. Mas aqui a gente não tá para falar de Palmeiras, não. A gente tá para falar do Fluminense, que venceu o Al-Hilal. Al-Hilal, Al-Hilal, não interessa como se pronuncia esse time, mas que venceu. E não é só um time. A gente precisa entender quem o Fluminense derrotou, tá? A gente precisa entender o que representa o que está do outro lado que o Fluminense derrotou. Não é só um time da Arábia Saudita. O Fluminense derrotou um projeto de Estado. Vou repetir, o Fluminense derrotou um projeto de marketing de Estado, que é o Al-Hilal, que não é só um time da Arábia Saudita, mas que pode ser considerada a Arábia Saudita em campo. E eu não estou me referindo à nacionalidade, tá? Eu não estou me referindo à nacionalidade dos jogadores, até porque muitos dos jogadores da do Al-Hilal, né, que jogam na Arábia Saudita, são brasileiros, tem portugueses, tem a galera da Europa e tudo mais. Koulibaly, que fez um baita jogo hoje, a gente já vai falar dele, mas o Al-Hilal é um projeto de Estado. O Al-Hilal é um projeto de sport washing da Arábia Saudita, em que o Estado diretamente investiu uma grana absurda no que é o Al-Hilal, em outros clubes como o Al-Ittihad e o Al-Nassr, para fazer com que ele fosse competitivo. E essa competitividade foi eficiente ao ponto de eliminar o Manchester City nesse campeonato mundial, que a gente viu na última fase, o jogo contra o Manchester City. O Al-Hilal não só empurrou a partida para a prorrogação, fez um jogo realmente heróico do ponto de vista competitivo, mas eliminou esse Manchester City, que estava levando esse Mundial à vera. O Manchester City queria esse campeonato mundial. Há de se ver também em relação ao que comentou o Guardiola, né, em relação ao que era para ser o Manchester City nesse Mundial, em relação aos outros clubes e tudo mais. Então, assim, é importante que se diga isso, é importante reconhecer o que o Fluminense enfrentou, e não foi qualquer time. Para se ter noção, o Hilal tirou um jogador, que eu não vou me recordar o nome agora, de um outro time da Arábia Saudita para jogar pelo Al-Hilal apenas nesse Mundial e depois voltar para o antigo clube dele, a mando do Estado Saudita.
Então, assim, é uma coisa absurda e o Fluminense derrotou essa equipe. Vale ressaltar também a questão do poderio de investimento, que, gente, a gente está falando de 250 milhões do Fluminense contra 3 bilhões. 3 bilhões do Al Hilal investidos no time desde 2023 contra 250 milhões do Fluminense. Então a gente está falando de João Cancelo, a gente está falando de Koulibaly, a gente está falando do Marcos Leonardo, que queira você ou não, que, enfim, torcedor do Santos tem suas mágoas, mas que é um grande jogador, que é um grande centroavante brasileiro. Então, assim, e o Fluminense derrotou esse time com dificuldades, é verdade. Com dificuldades, assim, porque era de se esperar, não só por ser o Al Hilal, mas por ser um jogo de Copa do Mundo. Que você esperar que você não vai ter dificuldade em um jogo de Copa do Mundo é, no mínimo, inocente da parte de qualquer clube que jogar esse campeonato. Então, assim, enfrentou dificuldades, a gente vai falar delas agora. O Renato, que antes do jogo começar deu entrevista dizendo que o motivo, né, de ter entrado com 3 zagueiros, que no caso o Fluminense entrou com 3 zagueiros, entrou ali com o Thiago Silva, Ignácio e Freitas na zaga, portanto, com o objetivo, segundo o Renato, de evitar as bolas aéreas do Al Hilal. A minha iluminação tá dando uma falha, me perdoem, mas faz parte, vai ser assim mesmo. Então, um time muito alto, de estatura muito alto, como era o Al Hilal, o Renato entrou com 3 zagueiros, segundo ele, para tentar evitar essas bolas aéreas, e assim, não funcionou, né? Não funcionou muito, não, porque o que mais teve, o que mais a gente viu foram escanteios e mais escanteios do Al Hilal conseguindo subir, conseguindo atacar, conseguindo jogadas perigosas. O Koulibaly, a partida que fez o Koulibaly é um absurdo. Cá entre nós, a partida que fez o Koulibaly, gente do céu, que absurdo de jogador, que absurdo de jogador é o Koulibaly pelo lado do Al Hilal. Então, assim, você viu a defesa do Fluminense tendo muitas dificuldades frente ao elenco do Al Hilal. Então, mas assim, enfim, entrou com os 3 zagueiros. No primeiro tempo teve a primeira finalização aos 17 minutos com um passe espetacular do Arias, que fez uma belíssima partida, outra belíssima partida do Arias nesse Mundial. Que jogador é John Arias? Os torcedores brincam com um certo exagero, o Pelé colombiano, porque o que o John Arias está jogando principalmente nessa Copa do Mundo é um absurdo. É um absurdo. Então, assim, e teve essa primeira finalização do Nonato, que também fez uma boa partida aos 17 minutos contra, enfim, com uma assistência, né, que seria a assistência do John Arias. Teve também a questão do René, né, que ele estava suspenso, e entrou o Freitas o Fuentes, não, 2 jogadores com nome parecido, entrou o Fuentes no lugar do René para esse jogo. O René suspenso, entrou meio nervoso o Fuentes, eu imaginei. Ele entrou no começo, aí já tinha feito, enfim, tinha dado uma entrada dura, errado alguns passes, não sei o que. Eu achei que ele entrou um pouco nervoso, mas se acertou após a partida. Se acertou, conseguiu ali participar das jogadas e tudo mais. Gostei da partida do Fuentes. E aí o Fluminense, que já tá com mais uma baixa, né? Teve mais um jogador suspenso, dessa vez o Freitas, que acabou fazendo uma falta dura em cima do Malcom, né? Num contra-ataque, numa jogada ali do Al Hilal. Uma falta do Freitas ali, ele chegou até com o pé um pouco alto. Podia até ser perigoso se acertasse de forma um pouco mais abrupta, de forma um pouco mais, enfim, poderia levar perigo ali em questão de um possível cartão vermelho, né? Mas não foi o caso, tomou cartão amarelo ainda assim. Está suspenso para a partida contra ou Palmeiras ou Chelsea, né? Que vai ser decidido hoje mais tarde. Uma coisa que me chamou muita atenção no Fluminense foram as jogadas de escanteio. Foram os escanteios do Fluminense, muita jogada ensaiada do Fluminense. Uma coisa que eu reparei, todo escanteio
era uma jogada ensaiada, era uma tentativa ali enfim, de tentar armar a partir das jogadas ensaiadas. Não deu muito certo assim nesse sentido, mas teve um resultado no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, uma finalização do Freitas, né, aos 38 minutos, teve ali um bate-rebate, a bola acabou sobrando pro Freitas, que acabou chutando para fora. E aí, peraí que eu me perdi no meio das minhas anotações, socorro. E aí saiu o gol do Martinelli, aos 40 minutos, numa jogada pelo lado direito, o Samuel Xavier, que também fez uma baita partida. Samuel Xavier, mais uma bela partida do Samuel Xavier, que vinha fazendo um campeonato excelente. E eu digo vinha porque infelizmente ele acabou saindo machucado no final do jogo. Torçamos que não seja algo muito grave, porque é um jogador importante para o Fluminense. Vinha sendo um jogador importante desde 2023, enfim, desde que chegou no Fluminense e nesse campeonato mundial mais ainda, né? Vinha sendo um jogador importante, acabou saindo machucado para a entrada do Guga, mas que fez um bom jogo enquanto esteve em campo. Fez um bom jogo, iniciou a jogada do primeiro gol do Fluminense, que começa pela direita com o Samuel Xavier, tentou fazer o cruzamento, a bola acabou desviando na defesa, sobrou pro Fuentes no segundo pau ali do lado esquerdo da área. Ele acabou tentando o cruzamento, a bola sobrou pro Martinelli, que fez uma jogada. Meu amigo Martinelli, o que foi isso? Limpou a marcação, uma porrada no ângulo do goleiro marroquino, do goleiro Bônus, pro fundo da rede. 1-0 Fluminense ali. Já dava pra ver que enfim, como a torcida gosta de falar, né, João de Deus estava com o Fluminense naquele dia. Então assim, foi um espetáculo, digo, uma bola no ângulo sensacional. Foi o primeiro gol do do Martinelli, perdão. Primeiro gol do Martinelli, cria de Xerém, cria da base do Fluminense, primeiro gol dele nessa Copa do Mundo, nesse Campeonato Mundial. Então, espetacular, mas apesar aí do gol, o gol foi aos 40 minutos. A partida já mostrava que não ia ser fácil 5 minutos depois, né? Porque teve aquela euforia do gol, mas aí aos 45 minutos, bola cruzada na área, uma cabeçada de linha de quem? De quem? Koulibaly, a bola aérea, tanto ofensiva quanto defensiva, era toda do Koulibaly. É impressionante o que aquele zagueiro fez nesse jogo. Aquele zagueiro poderia estar em qualquer time europeu do mundo. Qualquer, talvez eu esteja exagerando, mas sei lá, os maiores. Pega aí os 5 maiores europeus do mundo, sei lá, pelo menos 3 ele joga. Então assim, subiu na área, no meio da área, na defesa do Fluminense, conseguiu achar a cabeceada, e o Fábio tinha feito uma grande defesa. Eu quero falar um pouquinho mais do Fábio já, mas antes destacar aqui que o Koulibaly, junto com o Milinkovic-Savic, os dois melhores jogadores do Al Hilal, o Milinkovic-Savic armando todas as jogadas, carimbando todas as bolas, tentando armar os ataques, e junto com o Koulibaly, para mim o Koulibaly da equipe do Al Hilal foi o melhor em campo, tá? O Koulibaly da equipe do Al Hilal foi o melhor em campo, mas o Milinkovic-Savic não fica para trás, porque toda a bola, toda a armação de jogada do Al Hilal teve aí a participação dele, perfeito? Mas aí teve essa questão, né, 5 minutos depois do gol do Fluminense, um cruzamento, cabeçada do Koulibaly, o Fábio fez uma grande defesa, enfim, eu vou comentar do Fábio já, mas uma grande defesa gerou um escanteio. No escanteio, cruzamento na área, a bola sobra no segundo pau, né, enfim, cruzamento no segundo pau. O Samuel Xavier ali na disputa com o Marcos Leonardo, tem um trançapé do Marcos Leonardo, vai pro chão para um pênalti. A arbitragem marca pênalti. Na hora realmente pareceu que foi pênalti, porque, enfim, aquele negócio, né? Bola, enfim, na área, os jogadores ali brigando um com o outro, não sei o que, pô, um cara no chão, pênalti.
Mas aí no replay fica muito evidente que não foi, né? Fica muito evidente que o Marcos Leonardo ele mergulha na penalidade, enfim. Não teve absolutamente nada de pênalti ali, o VAR interviu corretamente. E aí dá pra ver claramente que assim, teve o contato e realmente teve um trançapé, mas o Marcos Leonardo podia muito bem, se ele quisesse, seguir na jogada, continuar correndo e tudo mais. A questão é que ele sente contato, é aquele meme, né? Sentiu contato, contato veio, esperou contato, contato veio e se jogou. Então, assim, pra mim ele realmente se jogou, tá? Pra mim ele foi um mergulho completo, descabido do Marcos Leonardo, que enfim ficou reclamando depois, não sei o que e tudo mais. Mas eu acho que poderia caber ali um cartão amarelo, tá? Eu acho que poderia caber ali um cartão amarelo. Eu acho que essa regra, tal como a regra, né? A antiga regra dos 6 segundos, que agora voltou a ser aplicada de forma diferente, né? Sendo os 8 segundos, tá sendo muito ignorada a mundo afora, na minha opinião. Pra mim, essa regra do cartão amarelo por simulação tinha que valer mais. Eu acho que no caso do Marcos Leonardo poderia caber. Essa questão eu entendo. Teve o contato, é difícil você interpretar o impacto ali, mas desculpa, mano. Vendo o replay ali, como o juiz viu quando foi no VAR, pra mim é evidente que não teve qualquer impacto ali. E corretamente o pênalti foi desmarcado. Mas enfim, apesar dos sustos, o Fluminense terminou melhor o primeiro tempo e saiu até então com a vitória, né? De 1-0 na, na primeira etapa. E aí, na segunda etapa começa o começo do heroísmo do Fluminense. Sai o Martinelli, que eu confesso que eu não entendi a substituição. Então eu não sei se o Martinelli sentiu alguma coisa. Quer dizer, é até fácil. Saiu o Martinelli e entrou o Hércules. O Hércules fez o gol do Fluminense depois, então é fácil você falar. O Hércules entrou no lugar do Martinelli, pô, o Hércules foi herói. Mas eu não entendi, na ocasião, a saída do Martinelli. Eu não sei se ele pediu pra sair, eu não sei se ele tinha se machucado, eu não sei o que aconteceu. Mas o Martinelli saiu pra entrada do Hércules. E aí, não sei se pediu pra sair ou se, enfim, se o Renato quis tirar só porque sim. Mas teve essa substituição no intervalo e logo aos 5 minutos Lembra que eu falei que o Renato tinha falado de botar 3 zagueiros para evitar a bola aérea do Alan Quilaro? Pois é. Aos 5 minutos de jogo, no escanteio, cruzamento na área, adivinha quem sobe? De novo, Koulibaly. Exatamente. Koulibaly sai de trás, sai da entrada da área ali praticamente. Subiu sozinho, sozinho. Koulibaly, ninguém marcou ele, tentou cabecear pro gol, a bola sobrou no pé do Marcos Leonardo, que também sozinho, ninguém marcando o Marcos Leonardo, todo mundo ali na linha do gol, não sei o que. Marcos Leonardo dá uma bomba pro gol debaixo da trave, assim, não tinha como perder, e empatou o jogo ali. E a partir dali eu senti que o Fluminense ficou nervoso no jogo, tá? Senti que o Fluminense ficou nervoso no jogo. Sentiu o gol, na minha opinião. Que, enfim, a partir dali o Fluminense começou a ceder algumas bolas meio bestas, sabe? Meio que não precisava naquele momento. E aí cedeu um contra-ataque aos 7 minutos, que teve um 2-1 ali, do 2 contra 1, né? Era o Marcos Leonardo e o outro camarada que eu não vou me recordar quem é. Mas o que importa é que quem bloqueou esse ataque, Ignacio, 2 zagueiros também que brilharam. Aliás, os 3 zagueiros foram bem, assim, tirando essa parte da bola aérea, que eu acho que era o principal objetivo do Renato, e que eu não percebi que funcionou. Mas tirando essa parte, o Ignacio fez uma bela partida junto com o Thiago Silva. Principalmente, tá? Ignacio e Thiago Silva principalmente. Que zagueiro o Thiago Silva, mano. Que zagueiro. Eu acho um absurdo, assim, com todo respeito. Sei que o Ancelotti tá chegando agora. Fez só uma convocação. Vai observar melhor em relação aos jogadores que jogaram esse campeonato. Mas o Thiago Silva está fora da seleção brasileira. Pra mim é puro. Desculpa, não tem como avaliar de outra forma. É preconceito em relação à idade.
Porque o Thiago Silva tem 40 anos de idade, sim. Mas ele ainda é o melhor zagueiro brasileiro em atividade, gente. Ele ainda, na minha humilde opinião, tá? Ele ainda é o melhor zagueiro brasileiro da atualidade. Ponto final. Ele é o melhor zagueiro brasileiro do século XXI. Ninguém foi melhor que ele, desculpa. Não foi. Não foi. Lúcio não foi melhor que ele, tá? Uh, e ele saiu da seleção simplesmente depois da Copa, porque jogaram que ele estava muito velho. E sabe um exemplo que isso é errado? O Pepe, na última Eurocopa, meu Deus do céu. Na última Eurocopa, o Pepe, a Eurocopa que fez o Pepe, foi coisa de maluco, sabe? Foi coisa de maluco. E ele foi um dos melhores zagueiros da Eurocopa por Portugal, com a mesma idade do Thiago Silva, meu Deus. Com a mesma idade do Thiago Silva. O Thiago Silva foi simplesmente chutado da seleção brasileira depois que. Isso não é com o Ancelotti, não, tá? Isso aí, o Ancelotti chegou agora, meu Deus. Não tem como apontar o dedo, mas isso aí foi desde pós-Copa do Mundo, desde Ramon Menezes, desde, enfim, Dorival Júnior, continuou dessa forma, então assim, pra mim é um absurdo. Pra mim o Thiago tem que voltar pra seleção pra ontem. Ele tem total capacidade de ser titular na Copa do Mundo, tá? É isso, eu sei que muita gente vai ficar chorando aí, porque, não sei o que, Thiago Silva chorou na Copa do Mundo. Pra mim isso aí é outro papo, é outra... Enfim, mas voltando pro jogo do Fluminense, fez uma bela partida o Thiago Silva e o Ignacio, que também fez uma bela partida, bloqueando os ataques, conseguindo afastar as bolas, desarmando, enfim, bela partida do Ignacio. Mas ali naquela altura do campeonato, naquela altura do jogo, né, nas quartas de finais do Campeonato Mundial, eu senti o time do Fluminense um pouco nervoso, tá? Em relação ao gol, acho que o Fluminense sentiu, até então tava 1-1, né, no jogo. Tanto é que um ataque do Fluminense, né, pouco tempo depois, eu esqueci de anotar o tempo aqui exato, mas uma saída do Al Hilal, né, uma saída de 3 ali, bola com o Renan Lodge, que estava atuando ali como zagueiro, basicamente Renan Lodge que nunca me desceu, com todo respeito, mas esse jogo só confirmou pra mim a insegurança que eu tenho nesse jogador, que o Renan Lodge foi tentar sair, tentou recuar, eu acho, pro Bono, pegou muito fraco na bola, deu um presente pro Germancano, que saiu na cara do gol, e aí você fala, pô, que a torcida do Fluminense pegou no pé com razão, tá? Pegou no pé do Everaldo, na contra o Borussia. Não lembro se foi na segunda rodada ou foi na primeira. Pegou no pé do Everaldo porque ele teve uma oportunidade que ele saiu na cara do gol e tentou tocar e aí perdeu uma oportunidade que todo mundo falou, pô, o Everaldo tinha que chutar, o Everaldo tinha que chutar. Cano saiu na cara do gol do Bono. E na ocasião do Everaldo, todo mundo falou, não, mas se fosse o Cano faria o gol. Se fosse o Cano, pois é, o Cano saiu na cara do gol agora contra o Al Hilal, contra o Bono, tentou driblar o goleiro, o que em uma ocasião normal, eu acho completamente válido, você tentar driblar o goleiro, mas você tem que conseguir driblar o goleiro, né, meu Deus? Você tem que ter, no mínimo, velocidade, no mínimo agilidade ali pra isso. Não foi o caso do Cano, ele não conseguiu driblar o Bono. Ele até deslocou o Bono, mas aí, uma lentidão pra completar o movimento, acabou entregando a bola de graça pro Bono na melhor oportunidade do jogo. E aí, no presente do Renan Lodge, acabou que ele teve essa oportunidade e o Bono fez a defesa. Pouco tempo depois, aos 12 minutos, teve também um grande passe ali pro Cano, e assim, não fez um grande jogo o Cano, tá? Isso aí pra mim é evidente. O Cano não fez uma boa partida. Aos 12 minutos, o Arias teve ali uma boa oportunidade para ele. Bom passe pro Cano, que perdeu mais uma chance, né? Ele tentou ali um chute, enfim, acabou não conseguindo. Todos os escanteios estavam indo pro Al Hilal. Eu achei isso, principalmente depois do gol. Teve essa questão dos escanteios, que a maioria estava indo em favor do Al Hilal e o Fluminense perdendo, a questão da bola aérea também. Então, assim, uma coisa assim, meio que não funcionou a questão do Renato, né?
que ele falou que queria enfim, melhorar a bola aérea, porque o Aguilar é muito forte na bola aérea, não funcionou. E aí, aos 25 minutos, teve o gol Salvador. Teve o gol do Hércules aos 25 minutos. Mais uma vez, herói. Mais uma vez, herói. Hércules. Que baita jogador. Que baita jogador. Parabéns aí ao Hércules, enfim, deve a galera aí orgulhosa, porque duas seguidas, né? Duas partidas seguidas, duas decisões seguidas. E agora meu computador desligou sozinho, então acho que vocês vão acabar de ouvir o áudio do microfone. Eu não sei se estava gravando, tá? É importante dizer, eu não sei se estava gravando o áudio. Eu perdi não só as minhas anotações agora, porque o meu computador nesse momento resolveu desligar, mas o áudio do microfone eu não sei se está saindo agora. Se não sair, me perdoem. Perdi as anotações aqui, enfim. Vou continuar só o que eu lembro da minha cabeça. Hércules conseguiu marcar o segundo gol do Fluminense mais uma vez, saindo como herói. Um baita jogo, um baita jogador, que é o Hércules. Mereceu demais, merece demais. O cara guerreiro dentro de campo, um Hércules, né, como o próprio nome dele diz, dentro de campo. E assim, teve essa felicidade, né, de sair duas vezes como herói, enfim, na competição. E agora tá aí, o Fluminense vence por 2-1. É de se esperar agora de quem vai ser o adversário, né, do Fluminense. Se vai ser o Chelsea, se vai ser o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras tem chance, sim, de vencer o Chelsea, apesar de que não tá fazendo assim uma competição de saltar os olhos. O Palmeiras, né, fez uma partida ruim contra o Inter Miami, fez uma partida que deixou a desejar nas outras, contra o Porto não conseguiu vencer, né, então assim, vai ser o primeiro grande europeu que o Palmeiras vai pegar, que vai definir essa partida aí contra o Chelsea, quem vai ser o adversário do Palmeiras. Aliás, perdão, essa partida entre o Palmeiras e o Chelsea vai definir quem vai ser o adversário do Fluminense, que se classifica. E eu afirmo mais uma vez, se continuar assim, óbvio, tem que corrigir muita coisa. Tem que corrigir a questão da bola aérea, tem muito erro bobo assim do Fluminense, sabe? Que obviamente tem que ser corrigido, e eu sei que o Renato vai corrigir. Mas, se continuar assim, se continuar propondo o jogo dessa forma, com vontade de jogar bola, como tá o Fluminense tem total capacidade de chegar na final da Copa do Mundo. Tá falado? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Te convido a se inscrever no canal, apertando aí embaixo no botão vermelho, clicar no gostei, comenta aqui embaixo a sua opinião. Se for de maneira respeitosa, a sua opinião, claro, é sempre bem-vinda. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!